Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Uma boa noite a todos os amigos e amigas que sempre nos acompanham aqui nas nossas entrevistas, nos nossos bate-papos corriqueiros, né, todos os dias. Estou fazendo agora a colocação da nossa entrevista de agora de noite em modo público, para que o pessoal possa compartilhar. E beleza, agora sim, agora está público. Quem quiser compartilhar, já compartilhe por gentileza. Então, nesta noite, sejam bem-vindos a mais um programa na Identidade do Capoeira, programa de entrevistas pioneiro no Facebook, que tem a parceria oficial do Prêmio Berimbau de Ouro, de Salvador, Bahia. E no programa agora da noite, eu e Mestre Dunga convidamos Mestre Renata de São Paulo, contando um pouco sobre a trajetória dela na capoeira, também cuidados físicos. Sei que a mestre, além de ser mestre de capoeira, também é nadadora, é triatleta, é jogadora de basquete, de handebol, fisiculturista. Não. Tudo isso. Não, brincadeira, mestre. Mas a mestra está vindo aí com um grande conhecimento para nos prestigiar com a noite de hoje. Então, boa noite, mestra. Boa noite, mestre Dunga. O senhor pode fazer aí a sua fala inicial e já apresentar a nossa convidada. Boa noite aos nossos ouvintes que acompanham aí noturnamente os nossos trabalhos e também diurnamente, porque hoje é a nossa segunda live, o nosso segundo momento aí de aprendizado. E como a gente sempre diz, é importante, a gente não se importa de fazer dois trabalhos, porque como a gente está em casa, é importante a gente levar conteúdo e que as pessoas se motivem a ficar em casa para poder, né, assistir a esses conteúdos que nos enriquecem. Desde já agradeço a mestra Renata, que está aí com nós. Ontem eu conversava com a neta do mestre Bimba, a Fernanda, que aí já chegou, e a Fernanda me dizia que, assim, mestre, é importante que a gente converse com as mulheres para além dessa questão dos preconceitos que sofreu na roda, e que seja mais ou menos como os homens, para falar sobre o seu trabalho, qual a importância do seu trabalho, o que anda fazendo, né, na capoeiragem. Então, dentro dessa ideia, esse bate-papo que eu tive com a Fernanda, a gente tem maior respeito pelo conhecimento da mestra Renata, então, por isso, ela está com nós hoje. Mas, mestra Renata, a gente tem uma pergunta que a gente sempre começa, que é: como a senhora começou? Como a senhora começou na capoeiragem? Aonde foram os primeiros passos? O que levou a senhora e o que trouxe a senhora até aqui? Uma boa noite, mestre, é com a senhora. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Bom, eu sou... Só corrigindo a fala aí do Fly, eu sou capoeirista, né, desde os meus 16 anos de idade, e depois virei nadadora, sim, e vou contar por quê, né? Mas só isso, tá? Eu sou fã dos esportes, sou curiosa, gosto de praticar um monte de coisa, já fiz um pouco de tudo na minha vida, é a minha profissão, mas eu sou apaixonada pela capoeira e
E a capoeira que eu sigo, mesmo que eu tenha que me afastar por lesões, mesmo que eu tenha que nadar mais, eu aprendi a amar a natação hoje é uma coisa que eu amo e acho que todo capoeirista deveria nadar, porque é uma forma aí de trabalhar em outros planos que só favorece capoeira, então eu acho que também acabou virando mais uma paixão minha. Bom, eu comecei a capoeira lá em 84 na Fonte do Gravatá. A Fonte do Gravatá é uma academia que não existe mais em termos, né, de prédio, ela terminou. Ela era coordenada pelo mestre Kenura, uma academia do mestre Sanhaço, o mestre Kenura, e o mestre Kenura que, na época, era o mestre que coordenava lá a nossa academia. E o dia que eu fui para capoeira, eu já sabia exatamente que eu queria treinar capoeira. Primeiro que, assim, quando eu era bem menina, eu nem sabia que capoeira era treinável, né, em academia, que tinha todo uma coisa que você pudesse ir, fazer uma coisa constante e tal. O dia que eu descobri isso, na verdade, eu fiquei sabendo isso no Rio. Até vi minha prima que está aí, uma amiga da minha prima, chegou na casa dela e falou assim, eu já vou para capoeira. E eu, menina de tudo, eu falei, capoeira? Como assim? Vai treinar capoeira? Aquilo me despertou uma curiosidade. Aí, anos depois, eu, em São Paulo, comecei a procurar, e é difícil achar, e um dia achei um colega que estava com uma camiseta de capoeira, e falei, capoeira, aonde? E era pertinho de casa, no Largo de Pinheiros, ali na Largo da Batata. Ele falou, não, vem hoje, a gente se encontra 3 horas da tarde, porque 4 horas começa a aula, vem de calça branca, tá bom. Fui, primeira aula, nunca mais parei, amei, me apaixonei, me identifiquei super, foi ótimo, com um professor, né, na época, que é o baiano, mestre baiano hoje, José Vitalino, e a Fonte do Gravatá era uma escola de capoeira que tinha, assim, muitos professores, então a gente treinava, terminava uma aula, já ia para outra, então era, assim, uma gama de repertórios, de professores treinando a gente, maravilhoso, né, então, assim, ali a gente ficou ali uns 8, 9 anos, mais ou menos, ali na Fonte do Gravatá. Aí, um certo dia, a Fonte do Gravatá fechou e, no caso, eu já namorava meu marido, né, o mestre Magrão, e a gente abriu a escola de capoeira Cambapé, mais ou menos, acho que em 94, né, isso dando um pulo de 10 anos depois. E lá eu dei muitas aulas, fizemos muitas coisas. Bom, mas nesse meio, na verdade, já ia entrar na parte de lesões, já de falar um pouquinho, porque assim, como eu estava falando, se eu viajar um pouco na maionese, assim, me puxa, tá? Porque eu tenho essa mania, assim, de correr. Mestra, só uma coisa, não conte tudo agora, vá em doses homeopáticas, vamos em doses homeopáticas. Eu já ia, eu ia falar, eu estou falando um pouquinho da minha história, assim, é que como eu vou falar de lesões, eu já falei para vocês que eu sou um poço de lesões, então como é que eu entrei nessa linha de trabalho, né, e por que eu comecei com a capoeira, depois eu fui estudar, né, então, assim, quando eu comecei a treinar capoeira, eu vivia com dor lombar, então eu falei assim, não, alguma coisa está errada, poxa, eu sempre pratiquei esporte na minha vida, eu nunca senti dor lombar, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está errada. E aí eu fui estudar, fui para educação física, estudei, e aí eu fui descobrir que eu estava realmente fazendo, Renata, não era capoeira, estava utilizando de forma errada a capoeira, né? Eu não tinha preparo físico nem motor ainda para fazer o que eu fazia, e a gente treinava muito naquela época, né, era uma molecada, assim, todo mundo, o gosto da vida era treinar capoeira 3, 4 horas por dia e tocar. Então, até aí eu me formei em educação física e comecei a estudar um pouquinho dessas dores que eu tinha e desenvolvi meu trabalho nessa linhagem. Aí, não contente, eu fui fazer a fisioterapia. E aí a fisioterapia me certificou de mais um monte de coisas, né, e
É isso, assim, eu devo muito à capoeira, a capoeira é minha grande paixão, eu cresci com ela, eu me formei através dela, me proporcionou a pagar minha faculdade através dos meus treinos, através das competições que eu ia, representando a faculdade, então, assim, além de ser uma paixão, eu devo muito a ela, entendeu? No sentido de tudo. Fala. Mestra, me diga uma coisa, a senhora chegou a dar aula também? Chegou a constituir alguma... E a senhora tem alunos formados? Como é que está esse processo aí? Não tem. Eu dei aula, na época da Fonte do Gravatá, a gente já tinha um grupo, que o Sanhaço, que era o dono da Fonte do Gravatá, uma época me pediu que eu desse treino para umas meninas, quem sabe para ir para campeonato ou não, enfim, aí a gente tinha um local separado, que na verdade era uma casa dele, que estava abandonada, que ele não estava utilizando no momento. Lá eu comecei dando aula para esse grupo de meninas, então era um treino bem puxado, bem forte, um estilo, tipo, vamos para campeonato, vamos, sabe, assim, era um negócio bem regional, bem fortão. Aí, depois, quando a gente veio para a Fonte do Gravatá, quando a gente abriu a escola de capoeira Cambapé, lá o Magrão dava aula 2 vezes por semana, eu dava aula mais 2 vezes por semana lá também. Então, eu desenvolvi um trabalho com ele, né, alternando ali os grupos. Um dia eu dava aula, outro dia ele. Ali eu fiquei uns 10, 12 anos dando aula. Depois os meninos nasceram, aí a gente começa a ficar mais complicado. Mestre, Oi? O que é cambapé? Cambapé é rasteira, é puxar com o pé. Interessante, não sei se não lembro se eu tinha ouvido falar nesse termo. Me diga uma coisa assim, a senhora participou de campeonatos, os campeonatos ainda da época do pugilismo, da Confederação de Pugilismo, o novo formato que a Confederação Brasileira de Capoeira deu, quais que a senhora participou? Eu acredito que é anterior, porque, olha, eu acho que o primeiro campeonato que eu participei foi em 88, 86, 87, mais ou menos. E eram os campeonatos da federação. E o primeiro que eu fui assistir, que eu ainda era bem nova de capoeira, eu fiquei horrorizada com as mulheres saindo toda machucada, com as canelas detonadas, e aí eu falei, nossa, que horror, nossa, muito feio, o masculino já era mais legal, era agressivo, mas era mais legal. E quando eu fui para o primeiro campeonato, eu fiquei apavorada. Eu falei assim, bom, eu fiz uma atadura na perna, eu falei assim, vou sair daqui com a canela estourada, né? Do jeito. Aí eu falei, botei na minha cabeça, eu falei assim, não, se eu vou para o campeonato, eu vou jogar capoeira, e eu não vou tomar chute, né? De capoeira, não vou tomar chute na canela. E realmente eu me preparei muito para ir. Então assim, dentro das condições que eu tinha, do conhecimento que eu tinha e da formação que eu tinha naquela época, eu me preparei. E foi muito bom. Então, assim, o primeiro campeonato que eu fui, eu ganhei, teve uma revista que saiu falando da preparação física, que eu tinha como destaque técnico. Então, aí eu falei, poxa, agora sim, é isso aí, né? O campeonato tem que ser nessa linha. Já que você vai, é para você jogar capoeira, uma capoeira bonita, que tenha, né, movimentos desequilibrantes, que tenha movimentos bonitos, não para ficar tomando chute na canela. Então, foi muito legal, foi nessa época. E depois, nas faculdades, eu disputava pelo o paulista e o brasileiro, né? Os dois, quando os campeonatos que eram organizados pelo mestre Gladson. Perfeito. Da UF, né? E também foi muito bom, foi bem legal. E essa revista que a senhora comentou, a senhora tem ela, a revista? Tem. Eu tenho. Olha aí, ó. Não, vai nos mostrar. Vai nos mostrar. Na verdade, a capa dela. Olha a capa.
Ah, eu sei, eu cheguei a ter algumas dessas. Não sei se Inclusive, eu mandei uma foto para o Maurão ontem, que eu acho que ele deve ter, porque tem exatamente uma foto dele aqui, que é o Brasil Gira Show, né? Ah, sim. sim. E nós comentamos hoje sobre isso. Nós comentamos hoje sobre daqui a pouco o Cabeleiro e o Roxinol vão querer essa revista aí, já tô vendo. O Roxinol acabou de entrar. Eu tenho certeza que ele tem essa revista. Eu não lembro como que essa revista veio parar na minha mão. Alguém veio me mostrar e fala, nossa, olha aqui, o seu nome aqui, atleta destaque da Academia Fonte do Gravatá, tarará, tarará. E aí tem a classificação de categorias, eu peso pesado, sempre pesado. E a Eloana Bernardes, que é a ex, né? Tá aqui também, ela está em terceiro lugar no médio. No médio. Caramba! Opa, olha aqui, ó. Olha a informação. O Roxinol. Eu vou atrás dessa revista só para ter o material que o Roxinol não tem. Mestra, o Roxinol é um grande pesquisador, ele tem material e colecionador também. Ó, caiu. A Nessa caiu. Foi só a gente dizer que o Roxinol não tinha. O Roxinol nos rogou uma praga aí. O Roxinol é fogo, né, cara? Mas ela já tá voltando. Deixa. Eu vou aprontar uma para ele. O santo do Roxinol é forte, hein? É forte, né? Uma vez é o Cabeleira que faz cair, outra vez é ele. Mas tá, deixa. Vou botar os dois, um de frente pro outro e vou fazer eles resolver esse problema. Mas vamos ver, porque a internet da mestra lá tá boa. Vamos ver o que aconteceu. Pois é. Aí, tá voltando. Oi, a culpa foi minha, sabe o que eu fiz? Eu apertei alguma coisa aqui. Foi tipo... Mestra, aproveitando para nós não perder o fio do raciocínio, a senhora não, vou chamar de você, né? Você falou que na época que tu começaste a treinar, quando tu foste atrás de uma academia, foi bem difícil encontrar. Fly, só um pouquinho. Tu vai falar você ou tu? Só para nós saber. Vou saber se sou eu. É que o tu não dá para deixar de falar, né? Tá bom, você. Quando você foi atrás de uma academia para treinar, foi bem difícil de encontrar, né? Isso por questões da capoeira para mulheres na época ou as academias mesmo eram difíceis na tua época? Sim, primeiro que assim, a gente sempre quer treinar perto de casa, né? Eu sou uma pessoa que procura ser meio bairrista, assim, não querer ficar me deslocando muito em São Paulo. Então, assim, eu ouvi falar de alguns locais bem longe e eu não fui atrás para procurar. E aonde eu circulava, ou a pé ou de ônibus na época, eu falava, não, aí eu não vou, não. Porque era muito esquisito, era muito fechado, muito escuro, e aí eu falei, não tinha como, sabe, chegar nos locais. Porque São Paulo é assim, você tem que se adequar, né, com uma série de coisas. E realmente, número de mulheres na época era pouquíssimas, né? Eu treinei com a Fonte do Gravatá, era um local que tinha muita mulher. Que não eram muitas, lotadas, mas assim, eu acho que comparativamente com as outras academias mais perto, era um local que tinha bastante mulher treinando, sim. A Italina estava comentando que logo que ela começou, tu fostes uma inspiração para ela, né? E na época que você começou, quem eram as tuas fontes de inspiração? Olha, a minha grande amiga Selma, né, que veio lá do Biriba, mestre lá do pessoal do Cordão de Ouro, ela sem dúvida foi uma pessoa que me inspirou, que eu falei, nossa, quero jogar capoeira que nem ela, né, uma capoeira boa, rápida, veloz, eficiente, sem muito mimimi, com certeza foi, acho que, a mais inspiradora. A Selminha. Não sei se ela está aí.
mestre, me diga uma coisa, e referências da capoeira, além dela, com quem mais a senhora conviveu? Quais outras referências importantes da sua época a senhora conviveu e que foram marcantes na sua vida? Então, olha, a Fonte do Gravata tinha muita gente, muitos instrutores, professores, mestres, então, assim, passou muita gente por lá, né? Então, o próprio local tinha muita gente. Então, por exemplo, Pedro Miguel, eu já falei do Baiano, o próprio professor Michel, que na época era professor lá, hoje todos mestres, né? Mas na minha época todos professores. Meu marido Magrão, professor Elinho, Abélio, aí Pedro Miguel, aí o mestre Ginga, né, que vocês conhecem, todo mundo passou pela Fonte do Gravatar, né, então eles... e aí, nesse inteirinho, a gente saía de lá para jogar capoeira nos outros lugares, né, então era uma coisa que a gente fazia toda semana, a gente ia visitar um local diferente, então a gente foi para Capoeira com K, onde conheceu o mestre Canhão, nos campeonatos eu conheci Maurão, Eloana, conheci um monte de gente, então assim, sempre tinha muita gente circulando, sempre tinha muita festa, muito batizado, e a gente estava sempre circulando e conhecendo gente, né? Então, foi bem bom. A senhora chegou a viajar para fora do país com a capoeira, não? Não cheguei. Só aqui dentro do país. Uma vez, acho que em 89, eles fizeram, não lembro aonde, eu sei que foi lá no centro da cidade, uma reunião com vários capoeiristas para levarem de São Paulo, isso foi feito em vários locais do Brasil, para que fizessem uma reunião, que era o Samba World Capoeira Meet, não sei se da cidade vocês vieram, gente, mas aí eu fui escolhida dentro da capoeira de São Paulo para representar o feminino, né, no São Paulo, no Rio de Janeiro. Então fui eu, o Azulão, não lembro mais quem, teve mais uns 6, 7 pessoas aí que foram, mas faz muito tempo, não lembro. Lembro do Azulão, filho do Joel. E a gente foi para o Rio representar a capoeira e foi bem legal, mas foi assim, foi a única viagem relacionada à capoeira, né? O Rochinol está dizendo que 1990, no Rio de Janeiro. Isso aí. Eu achei que era 89, 90. Não. Isso aí. O Rochinol está tentando se redimir, porque ele não tem a revista. Ele deve ser aquele né? Sabe tudo, todas as datas. Não, ele não tem a revista que tu tem, ele não sabe nada. O Rochinol está falando... Olha aí, Rochinol. Viu o que ela falou? Ó, que a gente negocia. Ó. O Rochinol está dizendo também que o mestre dele estava lá. Mestre, me diga uma coisa. Tem as rodas do Largo da Batata. Conta um pouquinho de histórias dessas rodas aí para nós. Não posso contar porque não participei. Acho que não foi na minha época. Largo da Batata? Pouquíssimo. Eu acho que as rodas que a gente tinha ali, eu acho que quando eu entrei na Fonte do Gravatar, já não tinha essas rodas de capoeira lá. Até que a gente ia mais lá na República olhar e dar um rolê do que na própria Largo da Batata. Então, não é da minha época, as rodas do Largo da Batata. Certo. Eu não participei. Tá, mestre, me diga uma coisa assim, ó. Quantos campeonatos a senhora participou? Foi mais de um que a senhora disse, né? E todos eles foram em São Paulo ou viajou para outros lugares para competir? Todos em São Paulo. Todos em São Paulo. Paulistas e brasileiros, todos foram feitos em São Paulo, que eram os universitários, e os da Federação Paulista, que na época a gente era federado, né? A Fonte do Gravatar era federada e a gente participava dos paulistas da federação. Show. Então, vamos falar um pouquinho da sua vivência com o mestre Canhão. A senhora teve alguma experiência com ele? Eu vi que a senhora comentou, mestre Canhão, que foi aluno de Bimba, né? Então, o mestre Canhão foi o seguinte, na verdade, eu não fui aluna do mestre Canhão,
a gente tem uma amizade, né, pela capoeira, e em 2005 a gente fez na Escola de Capoeira Cambapé, o mestre Magrão, a gente fez uma homenagem a ele. Né? Então, ele veio, ele participou dessa homenagem, foi uma festa bem bonita, bem legal, bem joia. Nesse momento, eles, não só o Magrão, eu também, e o mestre Meia-Noite, que não estava graduado ainda como mestre, pediram a ele que fizessem uma formatura deles. Então, depois de anos, em 2013, ele veio fazer essa graduação. Graduou o Magrão, graduou o Meia-Noite, e eu fui graduada também, né? Peguei meu branco e azul ali. E a senhora já tinha graduação de mestre nessa época? Ou essa aí era a graduação de mestre? Essa foi a graduação de mestre, eu não tinha graduação. Então, na verdade, na desculpa, fala. Não, pode concluir. Eu ia falar um pouco da graduação, na Fonte do Gravatá, eu fui até o cordão azul, que era na época o cordão de professor, depois eu fiquei sem graduação, mais de 2 anos, a gente trabalhou Fonte do Capoeira Cambapé sem graduação, a gente optou por não usar a graduação, porque estava bem na época da mudança para a confederação, e a gente optou por não mexer com graduação, então nem nossos alunos, nem a gente se graduou, né? E aí, como a gente perdeu um pouco os contatos, a gente fez esse link aí com o mestre, que veio graduar a gente, e foi bem legal. Show de bola. O mestre Canhão, ele também ele é responsável, não sei se é a palavra certa, de um grupo aqui no estado, do mestre Mano. O mestre Mano também tem essa consideração, considera o mestre Canhão como o mestre responsável pelo trabalho dele aqui no estado. E eu tive a oportunidade de bater um papo com o mestre Canhão, ele é uma pessoa sensacional, realmente sensacional. Não sei, só queria falar mais alguma coisa, fique à vontade. A live é sua, sobre o mestre. Eu vou lembrando aí, durante o que a gente for conversando, se eu for lembrando alguma coisa, a gente vai falando. Acho que assim, de histórico... É isso. Mestre Renata, faça um favor para nós, mostre a revista novamente. Revista Ninja. O Cabeleira, o Roxinol não tem essa revista, tu tem? Cabeleira, eu sei que entrou agora, o Roxinol não tem, ele está perdendo pontos com nós aqui. A gente quer saber se tu tem essa revista. Mestre Renata, indo adiante, e quando é que a senhora entra na Faculdade de Educação Física? É levada por esse amor à capoeira? É isso que leva para a Educação Física? Sim, eu sou uma pessoa que eu sou da atividade física, né? Nem sei tanto do esporte, mas eu cresci fazendo atividade física. Eu falei assim, eu não posso trabalhar com outra coisa que não seja isso, né? Eu vou ter que seguir essa linha, porque eu acho que eu vou ser feliz. Então, eu falei, aí quando eu entrei na capoeira, isso reforçou, né? Porque eu falei assim, poxa, agora eu tenho mais ferramentas ainda para trabalhar, além daquilo que eu já comecei, né, que era a própria capoeira. E foi ótimo, foi maravilhoso. Qual é a universidade que a senhora frequentou? Eu fiz a educação física, eu fiz OSEC, que agora é a atual Unisa, e a fisioterapia eu fiz em São Caetano, a Unifec de São Caetano. Inclusive, eu tinha um anjo no trem, eu ia da São Paulo para São Caetano, e esse meu anjo era o mestre Maurão, que ele ficava escondido, não sei como era o nome do trabalho dele, que ele ficava de olheiro, tomando conta do trem. E isso ele nunca me contou, nem na época que eu estava indo estudando, eu geralmente ia sentadinha, lendo, cabeça baixa, né? E ele me contou isso depois de um tempão que eu já tinha formado. Ele falou assim, eu te via todo dia no trem, que eu tomava conta, né? Eu falava que era meu anjo, entendeu? De trem, que eu ia para São Caetano estudar.
Legal, essas histórias são o que fazem a diferença. Ó, o mestre Roberto Molina, que é daqui da região, também um camarada que está rodando aí, a gente se encontra seguindo em rodas, ele está falando, eu tenho essa revista, ó, eu tenho essa revista. O mestre, não venda ela pro Rouxinol, só vou te dar a dica. Ó, aí o Cabeleira já colocando até os anos que as reportagens saíram na revista Ninja. Ó, 1-0 pro Cabeleira. Ó, a mesa caiu de novo. Viu, ó? Foi só o Cabeleira entrar, pronto. O Cabeleira entrou, a mesa caiu. A outra vez foi o Rouxinol. O Rouxinol entrou, o Rouxinol entra, a mestra cai. O Cabeleira entra, é rasteira de tudo quanto é lado. Eu tô dizendo. Estão dando rasteira na senhora aí, hein, mestre? E depois da educação física, é logo depois que a senhora vai para a fisioterapia? Como é que funciona isso aí? Então, eu finalizei a educação física e aí eu falei, não, eu preciso estudar mais na área de saúde, mais na área enfim, na área de saúde mesmo. Aí eu ingressei na fisioterapia, né? E aí, nessa época, foi a época que eu mais estudei aí a parte de lesões, de cuidados. Primeiro porque eu sempre fui uma pessoa que tive muitas lesões, eu sempre tive que me cuidar muito, eu vivo machucada, eu treino, eu me machuco, eu não sei se é o meu jeito, né, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de jogar capoeira, e muitas vezes eu percebo que eu não estou preparada para aquilo, e assim, me machuquei demais. Então, eu realmente comecei a estudar um pouquinho mais a capoeira, não só a capoeira, porque a capoeira, na verdade, na época que eu fui fazer os meus estudos, a gente não tinha nada de estudo, né? Hoje também não tem muita coisa, mas melhorou muita coisa. Hoje, se você joga no Google aí, você vê 4, 5 trabalhos falando de lesões. Na minha época não tinha nada, né? Eu tive que buscar, para falar um pouquinho dessas lesões mais seriamente, eu tive que buscar dentro da ginástica olímpica, para falar um pouco dos movimentos de torção do tronco, então eu tive que me embasar nos estudos da ginástica olímpica, nos relatos científicos, para poder trazer e levar para a capoeira isso. Então, foi uma forma aí que eu consegui de fazer isso. Mestre, a senhora comentou que a senhora tem um artigo, não sei se é um artigo, ou um trabalho de revisão, alguma coisa assim, de 89 sobre dor lombar e capoeira, né? A senhora pode dar uma explanada para nós sobre isso? Então, essas lesões, eu foquei em incidência da dor lombar na capoeira. Então, eu não lembro agora exatamente quantos atletas eu avaliei, para ver a questão da dor lombar. E o que a gente chegou à conclusão? Que as dores lombares, elas aparecem geralmente quando você faz alguns movimentos específicos e por outros fatores que estão acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo, você leva a dor. Então, falando do movimento, movimentos de hiperextensão, que, por exemplo, um movimento de ponte, de macaco, adicionado com movimento de rotação e força e movimento lateral, ou seja, vamos pensar num macaco, num S dobrado, que é o mais característico, que é o movimento de hiperextensão, né, um movimento de flexão lateral do tronco e rotação. Então, você tem aí um movimento de cisalhamento da coluna, né, você faz uma compressão ali de vértebras, e isso pode lhe causar dor. Então, o trabalho foi feito em cima disso. Eu tive que buscar dentro da ginástica olímpica para trazer essas relações, né, de tempo, espaço e números tal para a capoeira, e que eu propus todo um trabalho de cuidados para que você não tivesse essa dor, entendeu? Então, esse foi o foco do trabalho. Como é que eu faço para
para melhorar, para treinar sem dor, né? Que se isso é uma coisa que te incomoda com frequência, você tem que buscar ali alguns mecanismos para melhorar, né? Isso não acontece para todo mundo, acontece para algumas pessoas, isso aí vai de biotipo, de características, de treinamento, de tempo de treinamento, de quantidade, intensidade e volume de treinamento, tudo isso vai influenciar no seu resultado final. Então, o trabalho foi todo feito em cima desses movimentos, né, e tentar descobrir por que causava realmente a dor. Esse foi o trabalho da E mestra, me diga uma coisa, bem a grosso modo, sem entrar na sua parte, que é, de repente, a recuperação desse pessoal, mas tem alguma coisa que possa se fazer para aliviar essas dores? Para aquele cara que terminou o seu treino, né, e tem uma dor, aquela compressa de água quente, ou o gelo, o que a senhora recomendaria, assim, a grosso modo, antes de chegar na senhora, antes de chegar no seu trabalho? Então, aí você está falando dos sintomas, né? Então, por exemplo, se eu tenho dor, como é que eu elimino, como é que eu minimizo essa dor? Tem várias maneiras de fazer isso, muitas vezes você tem que avaliar isso para poder fazer uma indicação melhor, né? Geralmente, quando a gente tem um trauma, a gente tem que diminuir, tem que fazer uma vasoconstrição, porque a gente tem muito líquido, tem todo um processo inflamatório que gerou ali naquele momento, então você tem que diminuir isso fazendo uma temperatura inversa daquele calor, ou seja, o gelo trabalha nessa temperatura, né, de vasoconstrição, aí você melhora todo aquele processo inflamatório que foi causado por aquele trauma. Mas aí, muitas vezes, tem que identificar algumas coisas. Antes de chegar na dor, no tratamento, a gente tem que pensar um pouquinho de o que fazer para minimizar isso, tudo para não chegar, né? Claro que chegou, você vai ter que tratar, você vai ter que buscar aí métodos de tratamento, né? Então, falando um pouquinho dessas prevenções, desses cuidados da lesão, né, para a gente chegar exatamente também depois no tratamento. Então, assim, o número 1 é conhecer o seu corpo, né, então, saber exatamente, não só em termos de consciência corporal, de esquema corporal, mas saber o que você está realmente fazendo, né, eu tenho que executar um movimento. Toda vez que eu faço aquele movimento, eu tenho dor, logo depois ou durante o movimento. Então, assim, primeiro, saber se conhecer, somos seres diferentes, né? Então, muitas vezes, um movimento que me causa dor não te causa, você vai e consegue executar, mesmo tendo o mesmo tempo de treinamento. Então, a gente tem que saber um pouquinho diferenciar isso para poder, na prática, colocar na prática. Então, por exemplo, será que eu estou preparado para executar aquele movimento que foi pedido, né? A gente sabe que num treino de capoeira, a gente tem um grupo geralmente heterogêneo, né? Em termos de todas as características, tem gente que já treina há bastante tempo, que já tem todo um know-how, tática para fazer o movimento, outros acabam pegando a coisa e vai na tentativa e no erro. Então, assim, a primeira dica seria essa, conhecer o que eu estou fazendo, qual que é o objetivo do meu movimento, né? Uma questão que é muito importante é a questão da musculatura, como que essa musculatura está durante esse movimento, né? Como que ela está preparada para aquela contração que aquele movimento está sendo exigido? Então, assim, será que eu tenho déficit musculares? Será que eu tenho uma perna, por exemplo, mais forte que a outra? Será que eu tenho uma musculatura, por exemplo, de abdômen muito fraca em relação à sua musculatura paravertebral, a musculatura da coluna? Então, tudo isso vai influenciar na execução, no gesto do movimento, né? Então, a partir do momento que eu exijo um movimento com uma hiperextensão, com um movimento brusco, eu tenho que acionar a minha musculatura para poder ter essa resposta. E muitas vezes eu não estou preparada, eu não tenho consciência do que eu tenho que contrair, o que eu tenho que relaxar, né? Na capoeira, a gente, eu trabalhei muito assim, até hoje, a gente não fica assim, pensando exatamente no que, né, em termos de informação, mas assim, eu acho que é legal você ir também trabalhando essas questões, porque isso faz com que
a sua vida de jogador, de prática de capoeira, seja muito maior, no sentido de cuidados e prevenções, sabe? A gente vê aí mestres que já fizeram cirurgias de quadril, de joelho, ou muitas vezes o quanto estão parados hoje pela capoeira, né? Pelas dores, pelas lesões, pelo tudo aquilo que impede. Tudo bem, tem questão da idade, a idade é um fator que é igual para todos, e não é só uma idade cronológica muito alta, mas assim, a partir dos 30 anos a gente já tem uma degeneração já das articulações, a gente vai ter essas articulações com uma sensibilidade muito maior, então um movimento errado, uma colocação errada, um erro de movimento, uma fraqueza, uma fadiga, já vai interferir no resultado final desse movimento, e isso pode levar... O sobrepeso também, né? Sobrepeso é uma... Sim. Aí assim... Meu, cara. A alimentação, ela não só contribui nessa questão do sobrepeso, mas ela também a gente sabe que tem alimentos que ele aceleram o processo inflamatório, assim como tem os alimentos que freiam todo o processo inflamatório. Então, se você tiver uma dieta muito desequilibrada, você vai ter uma resposta menos satisfatória, né, do que uma pessoa que se cuida em termos alimentares. Isso é muito complexo, aí não dá para a gente comparar, mas, assim, isso a literatura já está bem clara e diz, né, que a questão da alimentação, ela é fundamental, porque ela é o combustível, né, para você executar. Então, você pode se lesionar por alimentação inadequada, né. Outra questão é a questão da água, né, da hidratação. A gente está o tempo inteiro se desidratando, né? Então, a gente está aqui conversando, a gente está desidratando. Então, a gente toma água, mas toma pouca água. Então, você toma água quando você treina, mas será que na hora que você vai para o treino, você já tomou a quantidade de água necessária, adequada para fazer todo um processo mais legal, né, na hora do treinamento? E aí você tem um momento de transpiração exagerada, né, por conta do treino, e aí você perde um monte de eletrólitos, ou seja, é um outro foco aí importante também, né. Posso dar continuidade? Tem mais umas questões para falar desse foco de prevenção e cuidados. Tá? O Flávio, tu tinha alguma coisa para falar, Flávio? Mestra, assim, ó, uma pergunta que eu já vi surgir em eventos, inclusive. Claro que a gente tem que avaliar a história temporal da situação, né? Mas já surgiu assim, ó, de perguntarem como é que antigamente os mestres não tinham tanto estudo para treinamentos e tudo mais, e hoje se tem mais estudos para prevenir lesões e tudo, e hoje em dia o número de capoeiristas lesionados é maior do que antigamente. Seria por causa da questão de hoje os treinamentos serem mais intensos, ou tem outras relações também? É difícil você fechar numa resposta só, mas o que eu diria é o seguinte, que eu acredito que antigamente talvez não se levantasse tanto essa questão, né, realmente das lesões que você pode ter devido a um treinamento. A gente não está falando que a capoeira lesiona, a gente se lesiona com atividades que a gente faz, né? A capoeira é um instrumento de trabalho riquíssimo, né? A gente tem tudo na capoeira. A gente tem, se você for falar de treinamento físico, de como ter um bom treinamento, a gente tem que pensar na parte cardiorrespiratória, na parte de força, na parte de mobilidade e flexibilidade, ou seja, tudo que a capoeira nos dá em termos de treinamento. Então, o que é importante é você saber dosar, saber jogar isso, quantificar, de forma que você tenha proveitos, né?
não consigo comparar, porque a gente vai falar muito assim, ó, eu acho que, né? Claro. Antigamente, talvez hoje a gente vê vários aí machucados, mas tem assim, quantos mestres mais velhos que hoje jogam capoeira? Então, por exemplo, será que talvez, uma discussão que eu estava conversando aqui, esses mestres que ainda estão jogando uma capoeira boa, talvez eles não se puseram tanto em termos de movimentos, né? A gente não sabe, cada um tem um treinamento diferenciado, a gente tem fatores, biotipos, né, que são intrínsecos, que são totalmente preditores para você ter lesão ou não. Então, talvez mulheres tenham mais lesões, isso na literatura tem conceitos falando sobre isso, que mulheres têm mais lesões, mas na prática a gente vê que tem um monte de homem com bastante lesão, né? Então, quer dizer, é muito amplo, precisa de muito estudo, tem poucos estudos, focando capoeira, entendeu? Então, tudo que a gente falar aqui vai ser no achismo, nas coisas que a gente tem de conhecimento, né? Mestra, só antes da senhora seguir no seu planejamento aí, a senhora tinha falado em algumas outras lesões que são comuns, que sejam elas joelho, que sejam elas quadril, que é o meu caso, um quadril bastante bem pisado, pulso, ombro. Que é o meu caso. O teu pulso, aquele teu AU, o problema é que ele tem o AU com aquela mão assim, tu não pensa que eu não sei. Mestra, por favor, fale desse rol de lesões. Isso também precisa de mais estudos longitudinais para você realmente fechar numa coisa, ó, tantos por cento são o joelho, mas se a gente for fazer um levantamento assim, bem olhando a literatura, não só da capoeira, porque não tem, mas assim, meio geral, o joelho, pelo tipo de atividade, pelo tipo de prática e movimento que a gente faz, o joelho, ele sempre, ele é muito importante, ele está sempre em evidência, a coluna lombar, o quadril, né, nossa, o que a gente teve, assim, nos últimos tempos, principalmente também porque a medicina e todo o tratamento cirúrgico do quadril modernizou demais, no sentido de tipos de próteses, isso tudo facilita com que você busque tratamento e busque até cirurgias. Então, eu sei aqui de cabeça uns 4 capoeiristas que fizeram a prótese total de quadril, né, e estão jogando capoeira com dificuldade, outros com menos dificuldade, mas, enfim, isso faz parte também todo da volta, né, para a atividade. Então, assim, eu colocaria aí num ranking de joelho, coluna, quadril, mais ou menos nessa ordem aí. Ombro acontece, punho é sempre, né, toda vez que você faz o apoio do punho no chão, você tem uma descarga aí de peso sobre ele, então é importante também. Tá? Então, eu acho que assim, não adianta eu inventar aqui, porque não tem estudos, né, específicos da capoeira. Tem, assim, fizeram algumas coisas, então, assim, uma coisa importante, o que acontece com muita frequência é lesão por fadiga. Lesão por fadiga você fadiga a sua musculatura durante o seu treino. Então, muitas vezes, você não tem um repouso adequado, você tá sempre, né, deixando você repousa pouco, você alonga pouco, relaxa pouco, e já 3, 4 vezes na semana vai lá e dá carga na sua perna, na sua musculatura. Então, chega um momento que você precisa de um movimento mais brusco, mais rápido, com mais velocidade, você vai lá e machuca o seu menisco, né? Então, essas lesões de fadiga, por compressão, por cansaço da musculatura, você não acessa o cérebro a ponto de mandar mensagem para ele fazer a contração adequada. Então, muitas vezes, essas lesões, elas são muito presentes na capoeira, né? Você vê quantas pessoas fizeram uma artroscopia de joelho, né, para poder continuar jogando capoeira sem dor. Tem um monte. Então, Mestre, acho que com o passar do tempo, nessa relação entre a idade, que a gente vai tendo lesões mais frequentes, eu acho que o capoeirista tem que dar mais atenção para a qualidade do treino.
e nem tanto para a intensidade, né? E aí a gente vê o que é necessidade para a gente, né? Para poder continuar treinando e ainda se manter como uma capoeira eficiente, né? Não digo nem mais bonita, mas eficiente. Por favor, Sim. Exatamente, isso que você falou é importantíssimo. Eu acho que se a gente tivesse esse pensamento claro de que a gente não tem que ter pressa para jogar capoeira, para ser ótimo, para ser, sabe, e trabalhasse o corpo nessa tranquilidade de qualidade, a gente ia ter menos pessoas com problemas, menos com lesões, assim, que sejam mais limitantes dentro da capoeira. Você falou tudo, a qualidade, ela é essencial. Então, a qualidade vem em todos esses aspectos que eu falei de hidratação, da alimentação, dos equilíbrios musculares, né, identificar onde eu tenho os déficits e focar naquilo. Então, muitas vezes, assim, por que Renata, tenho muita dor lombar, talvez meu abdômen não esteja forte o suficiente para fazer alguns movimentos, talvez eu estou usando mais a minha musculatura das costas do que eu deveria usar, né? Tem alguns grupos musculares que eles são os motores primários do movimento. Então, muitas vezes, por alguma lesão, por fraqueza, por déficit, por desvios, encurtamentos, a gente acaba buscando outros grupos musculares, e aí, nessa substituição, eu tenho as dores, as lesões, porque realmente o grupo muscular realmente que precisa fazer aquele movimento não está sendo acionado perfeitamente para que eu consiga realizar o movimento. Então, a questão da fadiga ela é essencial, o aluno, o capoeirista, ele tem que saber que, da mesma forma que ele treina, ele tem que descansar. É no repouso que a gente tem ganhos, né? Isso já está bem claro para todas as atividades, mas para o capoeirista, muitas vezes, ele não incorpora essa questão, né, do descanso, do relaxamento da musculatura, né? Então, isso faz parte, descanso e treino. Inclusive aquela sesta da tarde também está presente, né, nesse descanso, né, mestre? Seria o ideal, né? Não, sim, é importante. Deixa eu ver, o que mais que eu não falei? Bom, a questão dos impactos, a primeira coisa que quando você fala de impacto, é a questão do pé que bate no chão, né? A gente treina descalço, né? A gente tem geralmente o chão duro para treinar, né? São poucos locais que tem ou tatame, ou borracha, ou como fala aquele outro, carpete, né? Não sei, a minha vida inteira eu treinei no chão pesado, e eu tive assim, problemas até graves com cirurgia de pé, do hálux, bati, mas não bati no chão, na verdade eu bati em alguns ossos dos outros, que aí eu que me machuquei, sabe, assim, de impacto e tal, e eu tive que fazer cirurgias, mas assim, essa questão dos impactos, ela não está relacionada somente com o chão, mas também com o que a gente conversou a respeito dos movimentos impactantes, né? Então, muitas vezes, você faz um movimento que você tem uma compensação no ombro ou no punho muito forte, então isso impacta a região e machuca. Então, esses impactos não são somente do apoio do pé no chão. Mestre, eu vou colocar algumas perguntas na tela, que estão começando a surgir algumas perguntas, e como a senhora sabe que a gente está com aquele probleminha no chat aqui, então eu vou colocar na tela hoje para o pessoal já ir situando. Uhum. Temos a pergunta do Vitor. Boa noite, como fazer uma movimentação apropriada para o seu biotipo, quando se é cobrado uma movimentação padrão? Pois é, aí... O biotipo, na verdade, é aquilo que ele tem de característica intrínseca, né? Que está dentro dele. Então, se ele é alto, magro, se ele é homem, tudo que ele tem da genética de formação dessa musculatura, a partir do momento que é cobrado, ele vai ter que trabalhar isso dentro da movimentação dele para que ele chegue o mais próximo daquilo.
mas eu acho que esse respeito ao biotipo, à característica individual, ela tem que acontecer, né? Porque, na verdade, a gente somos seres diferentes e a capoeira ela não tem que ser idêntica, ela tem que ter né, ela tem que ter um foco ali, ó, isso aqui é bonito, vamos tentar realizar, mas se eu fizer o mesmo movimento respeitando as minhas características, eu não vou deixar de fazer o movimento, eu não vou deixar de praticar, ou de deixar, né? Eu penso dessa forma, eu acho que o maior bem que a capoeira tem é que a gente pode ter a nossa personalidade dentro dos movimentos, né? Com as características que a gente tem. Não sei se eu respondi a pergunta. Então... Fly, uma coisa interessante nós falar agora é sobre o pessoal compartilhar a nossa live. Então, perfeito. Fly, por favor, a tua voz é mais adequada para esse momento. Bom, pessoal, nossos amigos que estão sempre nos acompanhando, compartilhem já na linha do tempo de vocês, para que mais pessoas possam ter conhecimento, né, dessas dicas que a mestre está dando a respeito de lesões, de exercícios físicos. Vamos ressaltar, né, mestre Dunga, que são apenas dicas que a mestre está fornecendo, que nada impede que vocês depois vão fazer uma avaliação. Eu estava falando aqui, né, mestre, que a senhora está dando algumas dicas, né, que isso também o pessoal tem que entender que tem que fazer uma avaliação presencial com um profissional também, né, não ficar só nas dicas que a gente está... levantando algumas dicas, falando de algumas possibilidades, mas, assim, por isso que existe avaliação individualizada, né? Eu preciso olhar para essa pessoa, eu não, Renata, qualquer pessoa que vai cuidar, ou que vai orientar, precisa realmente conhecer, eu preciso saber né, como é que sua musculatura se comporta, como é que são seus apoios dos pés, das mãos, né, onde estão suas dores, onde estão as suas contrações, seus encurtamentos, onde estão as suas fraquezas, tudo isso modifica, né, tudo isso, muitas vezes, eu tinha um professor na faculdade de fisioterapia que ele me falou uma frase que eu levo para a vida toda, e ela é essencial. Ele falava que o exercício cura. Então, se você pensar que, através do exercício, eu consigo remodular a pessoa, isso aí tem que ser visto de forma individual, né? Se eu fizer uma avaliação, eu consigo identificar algumas questões e propor alguns exercícios que vão estabilizar esse corpo a ponto de executar algumas coisas para não sentir dor. Claro que quando a lesão já está instalada, a gente vai ter que tomar uma série de cuidados, né? Muitas vezes você tem que ir para uma cirurgia, muitas vezes tem exercícios que vão te facilitar para que você consiga realizar os movimentos que você quer, para continuar jogando a capoeira. Então, assim, é importante realmente observar a pessoa como um todo, mas a avaliação ela é imprescindível. Mestre Renata, só a Idalina tem uma pergunta aí também, mas tem algum exercício? Tem algum exercício específico para prevenir lesão no quadril? E eu também tenho uma outra. Não, mas posso concluir. Conclua essa e depois eu faço uma também. Lesão no quadril, o que mais acontece, na maioria das vezes, é uma fraqueza no glúteo médio. Então, assim, o glúteo, ele tem que ser trabalhado de forma que ele estabilize os movimentos do quadril. No caso da Idalina, eu sei que ela tem muita dor lombar, ela tinha muita na época. E aí você fica pensando, né, será que realmente ela, por exemplo, impedir você de jogar capoeira, mas você tem que buscar ali um processo de sequência de alguns exercícios para ver se essa dor diminui. Então, assim, fortalecimento, exercícios de ponte, que a gente chama, que é a elevação de quadril e sustentação, trabalhar muito o core, que é toda essa musculatura de abdômen, de musculatura que envolve todo esse cinturão da região do abdômen. Isso é importantíssimo para trabalhar o quadril.
Tá? Eu sempre digo que o mais importante é não olhar exatamente para, por exemplo, se eu tenho uma dor no joelho, não adianta eu ficar pensando somente no meu joelho, eu tenho que subir as articulações, então eu tenho que ir para o quadril, esse quadril tem que estar bem estabilizado, bem trabalhado, assim como o tornozelo, panturrilhas, toda a musculatura de base, para que toda a minha pressão, toda a minha carga que eu dou no joelho que está machucado, diminua. Então, se você pensar dessa forma, você consegue dar uma aliviada naquela articulação que mais dolorida. Deu para entender? Você trabalhar articulações que estão longe para você melhorar onde você tem a dor. Eu estou vendo que aqui que a contramestre Dalina está fazendo quase um bate-papo particular contigo. Legal. A musculação, ela é muito boa, porque você tem que pensar que não é a forma que você trabalha, se é musculação, se é com peso do corpo, se é hidroginástica ou natação, você está dando mais suporte para aquela musculatura. Então, a musculação, ela é meio certeira, porque você consegue falar, eu quero trabalhar bíceps braquial, você vai lá e faz um exercício específico para aquele grupo muscular. Então, você consegue... através da musculação, fazer com que os exercícios eles sejam progredidos, eles melhoram, porque você consegue sistematizar com mais facilidade, né? Então, ela é realmente uma forma de trabalhar muito interessante, tá? Mas não é a única, ela é boa. Claro. Tem uma pergunta do mestre Limãozinho aqui que eu achei interessante, mesmo que não se tenha resposta, eu acho que não se tenha resposta ainda para essa pergunta, eu acho que ela é interessante até para uma pesquisa futuramente, que é assim, aonde a gente encontra mais lesões? Na Angola, na regional ou na capoeira contemporânea? Eu acho que ela daria para uma futura pesquisa a gente juntar esses, né? Eu acho que não se mais. Eu acho que é difícil responder, porque aí você tem que pegar toda aquela questão que a gente falou do biotipo individual e jogar isso dentro do tempo de treinamento, ou seja, você tem aí uma série de variáveis que vão, né, podem ter respostas diferentes, né, por conta de tantas variáveis, mas eu não sei, eu sou da época que a gente não dividia muito a capoeira, sabe? A gente jogava capoeira conforme a música. Então, se eu for separar, isso aí já entra numa outra questão, que a gente tem que trabalhar quais são os movimentos de uma, quais são os do outro, e aí, né, a resposta ela é muito mais complexa, né? Então, eu acho que é um pouco mais difícil de responder com uma precisão. Essa resposta foi muito legal. Gosto, sou de uma época que se fazia capoeira de acordo com o que se tocava. Acho isso muito legal. Quer dizer que a gente é velho, né? É isso, mestre? Não, né? Não. Tá bom. Aqui fala uma coisa interessante também, uma pergunta, que assim, quais outras terapias alternativas que podem nos auxiliar na recuperação dessas lesões, sejam elas diferentes? A gente vê que hoje como é que é? Trabalha com bolas. Não vou lembrar agora o nome. Fugiu. Isso que eu sou formado em educação física. Eu não ouvi. A senhora não ouviu? Não, eu não ouvi. Eu trabalho com. Eu não ouvi o quê? Com bolas. Pilates, né? Os exercícios um pouco mais... Isso. Para esse... exatamente. Esses exercícios, só uma coisinha assim, o professor Sombra também nos ajudou aqui falando sobre Pilates, então obrigado, professor Sombra, é isso aí. Então, essas terapias alternativas realmente ajudam na recuperação? Essa era a pergunta. Essas o essencial delas é que, assim, por exemplo, o Pilates, vamos focar no Pilates, que é o mais falado, mais utilizado em termos de... Qualquer médico indica Pilates. Por quê? Porque, além de ser um trabalho seguro em termos de cuidados e exercícios,
você trabalha com a questão da conscientização corporal, que foi aquela primeira coisa que eu falei lá no início, que é você conhecer o seu corpo. Então, antes do exercício de Pilates e qualquer outro que tenha essa introspecção, né, na parte do foco do exercício, você vai trabalhar muito essa consciência corporal. Então, você trabalha a respiração, você trabalha a contração muscular durante aquele movimento que é pedido, né? Isso pode ser feito de forma livre, pode ser feito na bola, pode ser feito nas academias mais específicas, e assim por diante. Quem está falando aí? Tem um som alto de fundo aí. Peraí, não. Eu estava aqui, um monte de coisa ligada aqui, tem outras coisas. Mas é isso. Então, a senhora notou mais alguma coisa que seja interessante, que a senhora não falou ainda aí, que a senhora está querendo falar? Deixa eu ver se eu passei por tudo que eu queria falar de dor, de hidratação. Bom, tem um rapaz aqui, mestre, que tinha colocado uma informação, e aí eu já transformo ela para uma pergunta. O Carlos Aiello, ele diz que a iniciação para problema lombar normalmente se inicia no joelho, segundo informações. Isso realmente é verdade? Tem alguma lógica? A pergunta ou a afirmação é que a dor lombar se inicia no joelho? Normalmente se inicia no joelho, segundo algumas informações. Nunca li nada sobre isso nesse foco. O que tem é o seguinte, a partir do momento que eu tenho uma descompensação, uma lesão, um machucado, uma dor, eu vou modificar as minhas estruturas de forma que talvez eu não sinta tanta dor. Então, eu busco compensações, ou de exercício, ou de apoios. Isso na capoeira acontece muito. Se eu estou com uma dor no pé, que eu não posso mais fazer uma aterrissagem, um apoio, eu já vou começar a fazer uma rotação para que meu pé não bata tanto no chão. Ou seja, eu começo já a trabalhar joelho, já a trabalhar quadril de forma desnecessária para aquele momento, mas é o que eu tenho de ferramenta, e eu começo a fazer umas modificações, e isso faz com que eu possa ter dores ou funções associadas, que não eram as primárias, mas que começam a acontecer por mecanismos de compensação. Então, nesse caso do joelho, falando da coluna, olha, a gente pode pensar que aí também vale de uma avaliação, se esses apoios não estão gerando uma contração necessária nessa musculatura vertebral e causando uma dor sem necessidade. Agora, falar que isso causa o outro, isso não existe, porque é muita informação. Fala, pode falar. Mestre, me diga uma coisa. Aqui a gente está falando, o mestre o Roberto Molina está falando, para ajudar a prevenir lesões, o que é melhor? É alongamento ou flexibilidade, ou flexionamento, chamando aqui, mas alongamento ou flexibilidade? Porque existe uma diferença entre esses termos, né? O mestre no início, por causa do seu corretor, ele estava falando que é melhor alongamento ou relacionamento. Né? Eu fiquei preocupado quando ele botou no relacionamento, mas com claro certeza, que a gente viu que era o relacionamento é com certeza, né? Às vezes dá problema de coluna, de perna, tudo, né? Tem que fugir. Tá, mas mestre, se a senhora puder falar nessa questão de alongamento versus flexibilidade para nós. Tá. Eu vou falar não só do alongamento, eu vou falar assim, quando a gente pensa em prevenção, os alongamentos, tudo que relaxa, que aumenta o comprimento do músculo, que dá todo uma forma de relaxamento, ou que trabalha, porque assim, o alongamento, a flexibilidade, o flexionamento, são fases ou momentos aí de como você trabalha essa mobilidade. Então, pensando em mobilidade, não falando especificamente das nomenclaturas e de que forma eu vou colocar elas durante o treinamento,
pensando em mobilidade, que eu acoplo todas essas definições, ele é extremamente importante, porque através dele eu vou conseguir um resultado. Então, por exemplo, uma pessoa flexível que consegue manter, sustentar a sua perna, colocar a perna onde ela quer, ela tem uma precisão de movimento mais legal, ela consegue aquela questão que eu falei de você não compensar tanto os movimentos, porque se você não tem encurtamentos, então você consegue posicionar melhor em termos da capoeira, então ela é extremamente importante. Agora, um bom alongamento como aquecimento, um alongamento que te proporciona você atingir uma flexibilidade, um alongamento que te proporciona relaxar e voltar à calma, que a gente chama, que é você descansar a sua musculatura. Então, você vê como o alongamento ele é importante em várias fases e momentos da capoeira, né? Você aquece alongando, você trabalha a questão da flexibilidade e força durante os movimentos, ou movimentos parados, você relaxa através dos alongamentos, você coloca esses movimentos do alongamento e da mobilidade em todos os momentos da capoeira. Então, ele é extremamente importante em termos de cuidado e prevenção. Show. Respondi? Acho que sim, acho que foi. E aqui tem uma outra questão que eu acho que é bastante importante e relevante para nós, e eu sinto muito esse problema, que é os tatames emborrachados, entre outros. Possuem alguma relação às lesões de joelho e quadril pela dificuldade de realizar os movimentos de giro? Eu sinto essa dificuldade. Eu não gosto de treinar, nem de jogar em cima de tatame, porque eu me sinto preso, me sinto no movimento mais preso. Por favor. Principalmente quando você está acostumado, que você já treinou em chão um pouquinho mais liso, que o pé desliza, você tem que refazer esse movimento para que seu pé não trave, que seu quadril não trave. Então, se o pé travar, se o quadril travar, pensa que o joelho já está esmagando ali o menisco, está machucando. Eu dei aula lá na Escola de Educação Física da USP, a gente precisava criar um curso para adolescente, eu coloquei o curso de capoeira para tentar dar aula lá, e ficamos lá durante 2 anos. Eu tive que parar por causa do chão, porque eu saí de lá e fui para a cirurgia, eu já operei o menisco, porque o chão era borracha, e eu nunca tinha treinado em capoeira em chão de borracha. E eu realmente tinha que modificar os meus movimentos, tentar colocar um tênis que escorregasse, e mesmo assim era bem complicado, porque modificou totalmente os meus movimentos. Então, se você aprendeu de uma outra forma o movimento, para você refazer esse movimento no chão, que te prenda, que te trave, vai te machucar. Então, realmente é um problema. Show de bola. Alguma outra lesão, alguma outra coisa que a senhora queira ainda nos colocar aí, mestra? Porque assim, nós estamos chegando em 1h15, o nosso programa é de 1h30, então, se a senhora quiser colocar alguma coisa ainda que nós não comentamos, se a senhora não tiver mais... Acho legal. Isso. E eu gostaria também que, além de a senhora falar essa parte técnica, a senhora contasse uma história que fosse engraçada, uma história interessante da sua vida como capoeira, tá? 1 ou 2 histórias, ou 3 também, não tem problema nenhum. Fique bem à vontade. Então, fale um pouco dessa sua parte técnica e depois conte para nós, dar uma relaxada na conversa, conte uma história interessante para nós aí. Até porque, assim, ó, a gente diz assim, ó, mestra, a gente que é muito novo, meu caso aqui, que sou novo, eu preciso ouvir uma história para dormir. Então, a gente vai terminar com uma história para eu poder ir dormir. Vai lá, mestra, fique à vontade. Eu estou vendo aqui as perguntas, estão falando de lesão de tronco ou de hérnia de disco, então é mais ou menos isso que a gente falou, né, das características individuais de cada um e desses impactos que a gente
faz na coluna, né? Então, isso, dependendo do porte físico de cada um, o tipo de movimento que é feito com muita frequência, pode ir causando ali as compressões nervosas, e aí essa questão da hérnia de disco é para aquela que eu falei logo no início, que é aquela compressão com cisalhamento, né? A gente faz uma hiperextensão que você já comprime a vértebra, né, comprime o disco, o núcleo pulposo que está dentro da vértebra, e ainda faz uma rotação e uma pressão. Então, você tem ali uma propensão, né, de criar um movimento que pode fazer um cisalhamento ali nas hérnias do disco. Eu ia falar aqui um negócio que eu acho interessante, que é assim... a gente pensando na história da capoeira, ninguém nunca ficou pensando, puxa, eu tenho que fazer um planejamento de treinamento, né? Isso não está dentro do capoeirista, né? A não ser que quem estudou um pouco mais para isso e tal. E não há necessidade de fazer, mas se a gente for pensar um pouquinho em termos de performance, em termos de rendimento, a gente tem que sistematizar algumas coisas para ver se, não, peraí, o que eu estou treinando, o que está faltando para eu melhorar na capoeira, né? Poxa, eu sou forte, mas eu não sou flexível, eu sou ligeiro, mas eu tenho dificuldade e na hora que eu agacho eu não levanto, sabe? Então tem assim, cada um tem a sua característica e a gente tem aí algumas formas de sistematizar isso para não virar um fenômeno platô, que é aquela coisa, a pessoa... Eu nunca melhoro, eu não melhoro na capoeira, né? Por quê? Por que eu não melhoro no treinamento? Por que eu não tenho melhores resultados? Tem uma coisa aqui que eu acho legal na parte de treinamento, que ele fala assim, que quando você tem estímulos débeis, que são os estímulos fracos, você não vai ter nenhuma mudança de adaptação no seu corpo, eles não acarretam mudanças. Quando você tem estímulos médios, né, isso assim, você vai transformando isso para o seu treinamento, né? O que são esses estímulos médios? Você apenas exercita esses sistemas, mas você não consegue ainda fazer mudanças. Então, os estímulos entre médio e forte, sim, aí sim eles vão gerar adaptações. Então, é um treino que você precisa realmente buscar estímulos diferenciados para que você tenha um resultado melhor. Senão, se você ficar igual aquela pessoa que, eu vou toda vez, 2 vezes por semana, eu jogo 30 minutos, sei lá, estou chutando, e faço alguma coisa assim, mas eu não melhoro, eu não consigo, eu não percebo que eu estou melhorando na capoeira, né? Parece que eu parece que eu estacionei, é o que as pessoas falam. Então, você precisa desses estímulos. Porém, eu falei que o médio e forte, eles geram adaptação, só que os estímulos muito fortes, eles causam lesões, ou seja, é um patamar aí bem cuidadoso entre esse médio e forte, para que ele não gere lesão, então menos que isso é fraco, e mais que isso gera lesão, então você tem que achar ali aonde está o seu treinamento, o equilíbrio do seu treinamento, para que você tenha respostas legais, né, de todo esse momento. E como é que você faz isso? Como é que você melhora essa carga de treinamento? Melhorando, aumentando a frequência, aumentando o volume, né, treinar mais vezes, aumentando a intensidade, diminuindo o repouso, ou seja, você tem várias formas de trabalhar, sempre levando em conta na questão da qualidade que você falou no começo, porque ela é extremamente importante, né, para que a gente não se lesione. Deixa eu pensar. Mestra, na verdade... Na verdade, o atleta, ele deve se cercar de um conjunto de treinadores, que é um rol bem grande, né? A gente precisaria daí um psicólogo para ver os momentos que baixa o estímulo, a gente precisaria de um fisioterapeuta para realmente recuperar das lesões, a gente precisaria de um nutricionista para ver a questão da alimentação, descanso, né? Então, uma pessoa que está trabalhando
que até o pai pediu que eu falasse um pouquinho na questão do alto rendimento, né, que uma pessoa que vai para as competições, que, né, independente do objetivo da pessoa, eu acho que todo um planejamento, um cuidado, ele é muito legal, porque você vai crescer com tudo isso, com todas as informações, né, não é você olhar a capoeira como, tá transformando, não, eu tenho que 1000 informações, é você trazer isso para o seu treinamento diário, para você se beneficiar. Então, essa equipe multidisciplinar, ela é fantástica, né? É onde vai te dar suporte para você melhorar em coisas que muitas vezes você não tem domínio, que você não consegue fazer sozinho. Então, você ter alguém que te oriente na parte tática, na parte técnica, alguém que te oriente nas outras questões, que cuide de você pós um treinamento intenso, né, que te dê movimentos de relaxamento, de massagem, você falou de tratamentos, a gente falou um pouquinho do Pilates, que ele é super legal em termos de condicionamento físico, mas a massagem, as liberações miofaciais, elas são extremamente importantes para grupos musculares que foram fadigados, então é uma forma aí de buscar, né, outros métodos que são importantes para a recuperação. Mestre, uma outra coisa, um outro treinamento de recuperação que a gente vê, principalmente em atletas de alto nível, é aquela imersão nas banheiras de gelo, né? A senhora conhece alguma coisa daquele treinamento? Tem alguma referência? Para nos contar aí? Na capoeira eu nunca vi, mas natação é muito frequente, né? Pessoal, principalmente de alto rendimento, sai da água e já vai direto para o balde de gelo, vai ser bem gelado mesmo e até em cima, e tem que ficar ali um período. O que ele faz? Ele faz aquela vasoconstrição, porque como você tem ali, você treinou, você tem muito líquido, você tem muito sangue circulando, na hora que você joga essa vasoconstrição, você bombeia, então você elimina ali todo líquido que possa gerar um processo inflamatório, você relaxa aquela musculatura, você faz todos os benefícios que o gelo faz. O gelo é um potente analgésico, né? Então, você tem ali aquela imersão, além de ter todos esses benefícios que eu falei, você ainda tem a analgesia que o gelo proporciona. Show. Eu acho que a gente vai encaminhando para o fim. Agora, cada um de nós faz a sua fala final e a senhora se prepare para falar alguma coisa que não falou ainda, que queira falar, né, e encerrar também a sua participação. Nós estamos com 1h22 de live, então nosso programa tem 1h30. Eu vou pedir que o Contramestre Fly faça... Quer fazer a primeira ou quer fazer a última, Contramestre Fly? O senhor que manda, mestre. Vamos encerrar contigo agora para te passar o nosso cronograma da semana, pode ser? Então, mestra Renata, por favor, a senhora pode, então, ter suas considerações finais a respeito aí. Assim, o mestre falou aqui que isso não está na nossa realidade. Eu acho que está na nossa realidade, sim. Eu acho que a informação, ela é um veículo importantíssimo para que você consiga trazer para o seu dia a dia coisas que te beneficiam. Claro que a gente está falando, se eu falar do gelo, de outras coisas assim, talvez realmente não fique a realidade do dia a dia, mas a informação eu acho que é o melhor veículo para você se cuidar. Então, uma questão importante que eu não falei, que ela é extremamente importante, que a gente tem grupos musculares que são estabilizadores, que eles são importantíssimos de serem trabalhados para você ter menos lesões, para você se manter melhor, né? Então, a gente falou de glúteo médio para o quadril, a coluna, o abdômen é importantíssimo, a musculatura paravertebral e core, a musculatura do joelho, você trabalhar não só a musculatura do quadríceps, mas toda a musculatura que envolve isso. Então, assim, o momento que você não pode estar treinando capoeira, talvez você possa estar fazendo um trabalho paralelo a isso, para você não ter mais déficits, para você não ficar
pior, né? Então, você tem aí formas de buscar tudo isso, que eu acho que a informação ajuda muito. E hoje, com a internet, a gente tem muita coisa na mão, tá fácil de trabalhar, e somos pessoas que têm aí tronco, né, membros superiores, membros inferiores e prontos para trabalhar. Eu estou trabalhando com um grupo de AVC, que eu falo assim, nossa, meu sonho é botá-los para jogar capoeira. E o trabalho, ele é tão difícil que aí o trabalho nosso da capoeira fica fácil. Então, assim, a gente tem tudo para ser ótimo naquilo que a gente faz. Eu queria deixar aqui meu contato, se alguém precisar, se tiver dúvida, eu estou super disponível a responder e a informar o que eu puder, tá? E eu agradecer a vocês pelo trabalho e parabenizá-los por tudo que vocês estão fazendo. É isso aí. Show. Show. Gente. Na verdade, assim, ó, a gente é só, eu sempre digo aqui, a gente é só o veículo para que esse contato entre o profissional ou o mestre tenha com as outras pessoas que às vezes não têm esse contato, né? Eu mesmo não lhe conhecia, mas eu sou o veículo. As pessoas que assistiram a live puderam conhecer um pouco do seu trabalho, puderam conhecer um pouco da senhora, puderam tirar algumas dúvidas, quem sabe, né? E quem sabe criar outras dúvidas, e isso é normal, né? E eu acho importante que a gente possa realmente ser esse veículo, esse elo de comunicação, principalmente nesse período que a gente não sai dentro de casa e tem que ter alguma coisa para fazer, né? É exatamente isso. Então, de minha parte, eu tenho muito a agradecer, tanto a senhora como as pessoas que estão nos assistindo. Porque se uma das duas partes não acontecer, ou a senhora, ou as pessoas que estão nos assistindo não estiverem, não faz sentido a gente estar fazendo isso, né? Então, muito obrigado às pessoas que estão nos assistindo também. Amanhã tem mais. Contra a Mestre Fly vai, agora no seu encerramento, vai contar o que nos aguarda para essa semana aí. A senhora falou a respeito do seu contato, dá para colocar o seu contato na tela aqui também, mestre? Então, só para deixar aí enquanto eu falo isso. Tá correto, né? Peraí, você colocou? Sim, tá certinho. Eu achei que eu ia... Não, beleza, eu consigo colocar aqui para a senhora. Então, lembrando que amanhã, dia 1º, nós temos 2 entrevistas na parte da tarde, a partir das 14 horas, uma entrevista com o mestre Paulo Axé, diretamente da Alemanha, falando sobre o trabalho lá. E às 21 horas amanhã também, mestre polaco do Rio de Janeiro, contando um pouco sobre as suas histórias e sobre as histórias do mestre Paraná. No dia 2, no sábado, nós temos o mestre Sidney contando histórias e lendas de Santo Amaro, na parte da tarde, às 16 horas, e à noite, às 21 horas, a escritora Mônica Beltrão, falando um pouco sobre a sua obra Capoeiragem do Recife Antigo, e também falando sobre o livro novo que ela está escrevendo. No domingo, encerramos a semana com 2 entrevistas também. Na parte da tarde, às 15 horas, mestre Mildinho e monitora Ellen falando um pouco sobre o jongo. E à noite, terminamos às 21 horas com o mestre Catitu falando um pouco sobre os bastidores do seu evento de comemoração de 30 anos de trabalho no grupo Herança Cultural. Agradecimento especial, mestra Renata, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo bate-papo. Mestre Dunga, parceria de sempre na batalha, na correria, todos os dias aqui. Pessoal que assistiu, muito obrigado também. Depois a mestra com certeza vai dar uma olhadinha nos comentários aí, do pessoal que está deixando para ver se fugiu alguma coisa. Eu creio que ela vai estar respondendo para todo mundo aí, com todo o coração e todo o carinho. Obrigado, gente. Até amanhã, então. Obrigada, boa noite.